Boa noite. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, hoje nós vamos tratar sobre as bem-aventuranças, essa maravilha, né, dos ensinamentos de Jesus, esse código de moral para a humanidade, que foi pronunciado ali no Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, né? Então a gente vai fazer aqui uma leitura e alguns comentários sobre as bem-aventuranças, porque é um estudo assim, muito rico e muito fascinante mesmo de se fazer, né? Porque a gente alarga nossos horizontes, a gente vai percebendo o mundo que a gente vive, a condição em que a gente está, como a gente era, como a gente está hoje, como a gente pretende ser amanhã. Então é uma leitura que, quando a gente começa a fazê-la de maneira sistemática e atenta, e com esses livros de apoio de estudo maravilhosos que a doutrina espírita nos proporciona, a gente vai conseguindo fazer alargar esses horizontes, né, que eu acabei de falar, e é muito fascinante isso, e a gente vai percebendo a grandeza e a beleza dessas lições do Cristo. Tão belo que o próprio Gandhi, né, e tem, acho que foi Vinícius, que comenta o seguinte, que se tudo que foi escrito ali, né, todos os evangelhos, os Atos dos Apóstolos, que trata, tudo que está escrito e narrado a respeito da época da passagem e dos feitos do Cristo aqui na Terra, né, ali dos evangelhos, se tudo se perdesse, restasse apenas o Sermão da Montanha, né, e no Sermão da Montanha contém as bem-aventuranças e também todo o resto dos ensinamentos ali do Cristo, né, muita coisa. Então, se sobrasse apenas o Sermão da Montanha, não teria se perdido nada, já seria o suficiente aí para a nossa salvação enquanto espíritos encarnados nesse planeta, né? Já seria esse ensinamento mais que suficiente para que a gente consiga aí evoluir, aprendendo com esses ensinamentos que foram proferidos ali de maneira tão singela por Jesus, né, sobre a montanha. Então, assim, o Sermão da Montanha, ele vem retratado por dois dos evangelistas, né, Mateus e Lucas. A gente vai pegar aqui no de Mateus porque Mateus estava presente. Ele viu, ouviu e relatou, né? E Lucas também trata do Sermão da Montanha, só que Lucas não estava presente. Lucas, ele pesquisou, né? Ele foi aquele evangelista que correu atrás, ouviu, pegou relatos, foi em busca de pessoas que conviveram com Cristo, fez um trabalho de pesquisa e colocou no seu evangelho. Mas aqui em Mateus não, é um testemunho ocular da história, né, como se diz. Então a gente vai ler aqui, olha, as bem-aventuranças no evangelho de Mateus. Começa aqui no capítulo 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, ou pobres de espírito, né? Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, ou puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem,
vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. E assim termina aqui as bem-aventuranças e continua o discurso, o sermão, né, de Jesus ali sobre a montanha. Agora ele vai falar de outras coisas, mas as bem-aventuranças terminam aqui. Mas o seu sermão continua. E hoje a gente vai se ater um pouquinho mais a respeito das bem-aventuranças, né? Porque quando a gente começa a estudar e a ler, e com o conhecimento que a gente tem da doutrina, a gente já conhece o Evangelho, já temos em mãos aí uma leitura quase que diária, que é do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vê que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, as bem-aventuranças elas vêm distribuídas ali em capítulos, né? Então desde o capítulo 5, então capítulo 5, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10. Então no capítulo 5 começa, olha, com bem-aventurados os aflitos, né? Que seriam os que choram aqui, conforme está no Evangelho de Mateus, né? E no capítulo 7 é bem-aventurados os pobres de espírito, depois capítulo 8, bem-aventurados os puros de coração, no capítulo 9, bem-aventurados os mansos e pacíficos, e no capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, né? Então Kardec pegou essas bem-aventuranças e agrupou dessa forma, e interessante que entre o capítulo 5, que é bem-aventurados os aflitos, e o outro, que é o capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, ele colocou um capítulo 6, que é o Cristo Consolador. Então, Cristo vem nos consolar diante das aflições. Então, né? Mas será que foi por acaso que Kardec colocou dessa maneira? Né? E aí a gente vai usando a razão a nosso favor, né? Vai aprendendo, vai estudando, vai vendo. A gente se recorda também do Livro dos Espíritos, que é outra leitura que a gente já vem fazendo, né? Então quem não fez tem que fazer, né? Porque senão não vai entender do que a gente está falando aqui. Mas, por exemplo, quando a gente pega lá o Livro dos Espíritos e começa a estudar, por exemplo, a questão 100, que fala ali da escala espírita, que mostra as gradações ali do espírito humano, né? Desde ali da sua base, desde a sua condição ali bem inferior até chegar nessa condição de pureza. Por ali a gente vai percebendo que essas bem-aventuranças que Jesus nos promete, que são essas alegrias futuras que estão reservadas para nós, nós vamos adquirindo conforme esteja a nossa condição espiritual no momento, né? Então é muito interessante traçar esse paralelo e perceber, por exemplo, que cada espírito, conforme seja lá a sua condição, tem um ambiente propício para si. Nós, por exemplo, que somos espíritos ainda imperfeitos, moramos por uma questão de atração vibratória compatível num mundo que já foi primitivo, né? Evoluiu. É um mundo de provas e expiações, vamos dizer assim, se tornando, melhorando, né? Está passando aí por uma transformação até que se atinja uma regeneração plena, né? Mas ainda é um mundo que temos aí que sofrer as provas e expiações da vida. Então aí a gente vai percebendo o que são provas e expiações. São as aflições, né? Então, para a nossa condição de espíritos impuros, ou seja, de espíritos que ainda têm muitos erros a corrigir, espíritos que se perderam no caminho, espíritos que ainda não conseguiram evoluir o suficiente no campo da moral, das atitudes, né, que ainda não desenvolveram o sentimento do amor,
sentimento de caridade, esse sentimento que Jesus veio nos ensinar. Então, nós ainda estamos sujeitos a passar pelas provas e expiações, por isso a gente encarna num planeta de provas e expiações. E aí vem Jesus, né, e fala para nós a respeito dessas bem-aventuranças pelo nosso burilamento através da dor, né? Então a gente vai entender que a dor no mundo de provas e expiações, ela é o remédio ali, é necessário para que a gente vá se burilando e vá se transformando e vá aprendendo. Não deveríamos aprender pela dor, mas já que a gente ainda está nessa condição e não conseguimos entender ali, vamos dizer, outra forma, é esse o remédio amargo, né, que tem aí para nós. Então, em mundos de provas e expiações, a gente percebe que aquelas bem-aventuranças que vão nos ensinar a passar pela dor, né, nós vemos que temos pela dor em todos os sentidos, né? Então, olha, bem-aventurados os pobres de espírito, né? Então, quem são os pobres de espírito? Então, quando a gente pensa nessa bem-aventurança, os pobres de espíritos deveriam ser aqueles humildes, né? Deveriam ser as pessoas nós que deveríamos estar numa condição de aprender a ser humildes e aceitar os sofrimentos. A gente precisa primeiro aprender, porque quando a gente não aceita os sofrimentos, é porque a gente não tem a humildade de se submeter aos desígnios de Deus, porque a gente acha que não merece. Então, enquanto a gente não aprender a ser pobre de espírito, ou seja, humilde, de se submeter aos desígnios de Deus, e muitas vezes, né, nesse capítulo mesmo fala que o mundo, assim, os pobres de espírito às vezes são confundidos com aquelas pessoas as pessoas que tentam, né, não ser mais humildes, elas são espizinhadas geralmente pelos né, os orgulhosos, né? É bem colocado isso no Evangelho, que o forte quer espizinhar o fraco e assim vai, né? Então, bem-aventurados seremos nós que diante dessas situações, dessas provas aí que nos é colocado, que a gente tem aí o desafio de procurar ser mais humildes, né, combatendo o nosso orgulho, nós seremos ali bem-aventurados. Então, pobre de espírito é todo aquele que procura ser humilde. Procurar ser humilde é se opor ao orgulho. E a gente percebe que o orgulho é uma característica marcante de espíritos que estão encarnados em mundos de provas e expiações, espíritos ainda imperfeitos, né? Uma outra situação, olha, uma outra bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então a gente vive num mundo que a gente vê muitas injustiças, não é? Para todo lado que a gente olha, a gente vê muitas injustiças acontecendo ainda, pela nossa própria condição moral, ainda inferior. Ainda não sabemos lidar muito bem com a justiça, nós ainda estamos um pouco bem distantes da justiça de Deus, que realmente é equitativa, né? Então, dentro de um mundo de provas e expiações, onde não existe a justiça de Deus ainda no coração das criaturas, a gente precisa aprender a desenvolver esse senso de justiça em nós mesmos para edificar um mundo mais justo no futuro. Então, enquanto isso não acontece, essa bem-aventurança vem para nós, não é? Não faz? Vamos analisando por esse lado que a gente vai se sentindo bem-aventurado sempre, né? E finalmente, olha, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, ou bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, como está aqui no Evangelho. Então, é um mundo de provas e expiações. Então, todos nós que estamos aqui passando pelas provas e expiações da vida, perdendo os entes queridos, vendo situações de guerra, passando por pandemia, sofrendo com doenças ali de todos os gêneros, sofrendo desilusões no campo do sentimento ali com as pessoas mais caras, enfim, né? Então todos nós que passamos toda a gama de sofrimentos aí que a gente possa imaginar, a gente
temos que ter essa bem-aventurança no sentido que, olha, porque serão consolados, né? E da forma como está no Evangelho. Logo depois desse capítulo 5, vem o capítulo 6, o Cristo Consolador. Quem consola? Jesus nos consola. O Cristo Consolador. E dentro das suas consolações, ele nos promete que ia enviar o outro Consolador, o Consolador prometido, que é a nossa doutrina maravilhosa, que nos leva a essas reflexões maravilhosas. Então, chegado o momento, né? Já são chegados os tempos em que, graças a Deus, nós temos aí todo esse recurso, nós temos o Consolador ao nosso lado. Nós temos o Consolador esclarecendo tudo aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que ele não pôde falar de uma forma muito clara, vem o Consolador e nos explica tudo. E aí a gente entende essas bem-aventuranças dessa forma, né? E aí mais para frente a gente começa a pensar, né, nas bem-aventuranças que fala assim, olha, bem-aventurados os mansos e pacíficos, né, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque terão misericórdia. E bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Então a gente já percebe que são espíritos que já têm uma condiçãozinha um pouco mais adiantado, já não estão só sofrendo injustiças, ou só sofrendo, ou ali dominados pelo orgulho, né? Porque ainda não são pobres de espírito ainda. Então aqui já são espíritos que já têm uma bagagenzinha maior, né? Então, olha, aqueles que já conseguem ser mansos, pacíficos, dóceis, bondosos, né? Ou aqueles, olha, misericordiosos, bem-aventurados os misericordiosos, ou seja, aqueles que já conseguem se condoer com a dor do outro e ter compaixão pela dor do outro, porque já entende que o outro, assim como eu, né, assim como nós, sente da mesma forma. E também tem aqui a bem-aventurança aos pacificadores, ou seja, aqueles que já entendem que o mundo é um reflexo, né? O mundo ali, a coletividade, a gente falou isso semana passada, é um reflexo da individualidade. Se eu quero a paz no mundo, a paz tem que partir do meu coração. Eu tenho que ter o meu coração pacífico, ou seja, meu coração ele tem que estar totalmente desarmado, totalmente despido de sentimentos ali, de revide, de brigas e tudo mais. Então, o espírito que já está nessa condição, né, também serão, também receberão aí as suas recompensas, né? Então, por exemplo, os mansos e pacíficos herdarão a terra, os misericordiosos alcançarão a misericórdia e os pacificadores serão chamados de filhos de Deus. Então, a gente já percebe que aqui já temos uma humanidade regenerada ou em vias ali, bem adiantadas da regeneração, sentimentos transformados e regenerados, né? E aí, continuando, olha, bem-aventurados os que sofrem perseguições por amor à justiça, porque dele é o reino de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, vos perseguirem, e se mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Então, veja que aqui já é uma outra condição, né, que aqui pelo Evangelho segundo o Espiritismo seriam bem-aventurados os puros de coração. Ou seja, quem são esses puros de coração que suportam as injúrias, as perseguições injustas em nome de Deus e de Jesus? Vamos pensar ali desde os primeiros tempos do cristianismo, né, naqueles cristãos que foram mortos nos circos, vamos pensar nos apóstolos, né, vamos pensar mais aqui perto da gente, no Chico Xavier, um pouco mais para trás, Allan Kardec, nesses espíritos missionários que já suportam tudo para fazer parte e para auxiliar na obra de Jesus, né, na obra de Deus no final. Então, esses espíritos que sofrem perseguições por amor à justiça são esses espíritos que já têm essa condição de pureza, já estão, por exemplo, já habitam, né, o habitat natural deles ali são
mundos felizes, né? Mundos ali realmente felizes. Então que a gente faça esse tipo de reflexão a respeito das bem-aventuranças. E eu vou, para encerrar, olha, vou ler aqui desse livro, o Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo Mateus, né? Mansos de coração. Quando Jesus proclamou a felicidade dos mansos de coração, não se propunha, de certo, exaltar a ociosidade, a hesitação e a fraqueza. Muita gente, a pretexto de merecer o elogio evangélico, foge aos mais altos deveres da vida e abandona-se à preguiça ou à fé inoperante, acreditando cultivar a humildade. O mestre desejava destacar as almas equilibradas, os homens compreensivos e as criaturas de boa vontade, que, alcançando o valor do tempo, sabem plantar o bem e espalhar-se a colheita sem desespero e sem violência. A cortesia é o primeiro passo da caridade. A gentileza é o princípio do amor. Ninguém precisa, pois, aguardar o futuro a fim de possuir a terra. É possível orientá-la hoje mesmo, detendo-lhe os favores e talentos entre os nossos semelhantes, cultuando a bondade fraternal. As melhores oportunidades de cada dia no mundo pertencem àqueles que melhores se fazem para quantos lhe rodeiam os passos. E ninguém se faz melhor arremessando pedras de irritação ou espinhos de amargura na senda dos companheiros. A sabedoria é calma e operosa, humilde e confiante. O espírito que ara a terra com Jesus compreende que o pântano pede socorro, que a planta frágil espera a defesa, que o mato inculto reclama cuidado e que os detritos do temporal podem ser convertidos em valioso adubo no silêncio do chão. Se pretendes, pois, a subida evangélica, aprende a auxiliar sem distinção. A pretexto de venerar a verdade, não aniquiles as promessas do amor. Abraça o teu roteiro com a alegria de quem trabalha por fidelidade ao sumo bem, estendendo a graça da esperança a benefício de todos. E um dia todos os que te cercam, te acompanham, entoarão o cântico da bem-aventurança que o teu coração escreveu e compôs nos teus atos, aparentemente pequeninos, de fraternidade e sacrifício em favor dos outros, em tua jornada de ascensão à luz divina. Então que a gente fique com essas reflexões, que nós tenhamos como meta para nosso momento atual, né, buscar ser manso e pacífico para que a gente continue aqui na Terra, buscar nas nossas atitudes ser misericordiosos, porque nós precisamos de misericórdia, e que acima de tudo e sobretudo nos tempos que temos vivendo aí, que a gente aprenda a ser pacificador, que a paz se faça dentro do nosso coração para que a gente consiga vibrar a paz para o externo. Muito obrigada, uma boa semana a todos. Boa noite a todos. Vamos ver agora nesta segunda parte das nossas reflexões sobre o Livro dos Espíritos, da parte que fala sobre as leis morais, capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade. E hoje estaremos vendo o item 3, Caridade e Amor ao Próximo. Questão 886. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entende Jesus? Resposta: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Agora um comentário de Kardec. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível, que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores.
Ela nos manda ser indulgentes porque temos necessidade de indulgência e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Se um rico nos procura, atendemo-lo com excesso de consideração e atenção, mas, se é um pobre, parece que não nos devemos incomodar com ele. Quanto mais, entretanto, sua posição é lastimável, mais devemos temer aumentar-lhe a desgraça pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Então, a bandeira do Espiritismo, é fora da caridade não há salvação. E a caridade abrange todas as relações junto aos seres, junto aos nossos semelhantes. Portanto, tratar bem todas as pessoas, ricos, pobres, doentes, saudáveis, amigos, inimigos, com as mesmas gentilezas. Respeitar o inimigo e auxiliá-lo quando precisar. Embora o inimigo não seja um amigo, há de fato uma diferença entre um amigo e um inimigo, nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo, mas todos precisamos de auxílio. No livro Fonte Viva, escrito por Emmanuel, num trecho do capítulo 9, tem a seguinte frase: a caridade não depende da bolsa, é fonte nascida do coração. Então, o coração ama sem preconceitos, por isso auxilia todos, que pode auxiliar sem distinção de quem quer que seja. O perdão é uma caridade e que aquele que perdoa cura a si mesmo em primeiro lugar. Portanto, se pensarmos bem, há muitas maneiras de fazer a caridade sem necessidade de oferecer dinheiro, embora isto possa ser útil também em certas situações. Enxugar algumas lágrimas, ler uma mensagem confortadora a alguém em aflição, ser um ouvido amigo sem julgamentos e tantas outras formas de auxiliar. Questão 887. Jesus ensinou ainda: amai aos vossos inimigos. Ora, o amor pelos nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provém de uma falta de simpatia entre os espíritos? Resposta: sem dúvida, não se pode ter para com os inimigos um amor terno e apaixonado, e não foi isso que ele quis dizer. Amar aos inimigos é perdoá-los, é pagar-lhes o mal com o bem. É assim que nos tornamos superiores. Pela vingança, nos colocamos abaixo deles. Na oração do Pai Nosso, ensinado por Jesus, dizemos: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoarmos os nossos devedores. Portanto, para sermos perdoados, precisamos primeiramente perdoar o inimigo, porque o inimigo de hoje pode ter sido um grande amigo do passado que o prejudicamos em alguma circunstância e ele ainda não foi capaz de nos perdoar. Se não perdoamos, acumulamos sentimentos negativos que nos levam a ver tudo ruim e incerto. Perdemos o bom humor e podemos até esquecer de Deus, nosso Criador. Não devemos guardar mágoa, raiva de alguém, pois somos o primeiro a ser prejudicados, gerando até doenças físicas. Amar o inimigo é não se vingar e, se puder ajudá-lo a agir assim, precisamos aprender a pagar o mal com o bem. Afinal, quem não erra neste planeta de provas e expiações? Questão 888. Que pensar da esmola? O homem reduzido a pedir esmolas se degrada moral e fisicamente, se embrutece. Numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, deve-se prover à vida do fraco sem humilhação para ele. Deve-se assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem deixá-los à mercê do acaso e da boa vontade. Rodolfo Caligares, no livro As Leis Morais, comenta que, para alguns, a palavra esmola e a palavra caridade são sinônimas, mas para outras pessoas a esmola é uma faceta da caridade, ou seja, uma de suas múltiplas manifestações. Há aqueles que consideram a esmola um constrangimento para quem a dá e uma humilhação para quem recebe.
estes negam seu caráter filantrópico. Eu vou ler agora o trecho. Do ponto de vista espírita, pode haver esmola sem caridade, esmola com caridade e caridade sem esmola, dependendo tudo dos sentimentos que acompanhem ou inspirem o modo de agir das criaturas. Esmola, para nós, é a coisa que se dá, como, por exemplo, dinheiro, comida, remédio, vestimento, etc. Enquanto caridade é essencialmente amor. Não amor a nós mesmos, que isso é egoísmo, mas amor ao próximo, e isto é altruísmo. Entre as esmolas sem caridade incluem-se as doações arrancadas contra a vontade por injunções a que, apesar seu, a vítima não pode resistir nem esquivar-se. Os auxílios dados com fins propagandísticos, ou seja, para a exaltação da própria personalidade, visando a granjear fama de santo ou de benemérito, os donativos feitos com total indiferença pela sua aplicação, assim como quem atira fora a ponta do seu charuto e etc. A essas e outras esmolas, em que o coração não intervém, é que o apóstolo Paulo quis referir-se em sua primeira epístola aos Coríntios, quando disse: mesmo que eu houvesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, se eu não tivesse caridade, de nada me serviria. As esmolas com caridade, a seu turno, compreendem uma escala progressiva de mérito, não evidentemente em função do quantum distribuído, mas sim dos estados da alma que lhes sejam intrínsecos. Em outras palavras, isto quer dizer que a esmola será tanto mais meritória aos olhos de Deus, quanto mais puro seja o seu conteúdo caritativo, isto é, quanto mais às escondidas seja feita, quanto mais delicadeza encerre, quanto mais abnegação expresse e quanto menos vergonha cause a quem a recebe. Mais adiante, no mesmo texto, ele escreve: e a caridade sem esmola, em que consiste? Como pode ser praticada? Consiste no cultivo das virtudes cristãs, que são filhas do amor, havendo para todos inúmeras formas de exercitá-lo. Questão 888-A. Então condenais a esmola? Resposta: não, pois não é a esmola que é censurável, mas quase sempre a maneira por que ela é dada. O homem de bem que compreende a caridade segundo Jesus vai ao encontro do desgraçado sem esperar que ele lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente, tanto está no ato quanto na maneira de fazê-la. Um serviço prestado com delicadeza tem duplo valor. Se o for com altivez, a necessidade pode fazê-lo aceito, mas o coração mal será tocado. Lembrai-vos ainda de que a ostentação apaga aos olhos de Deus o mérito do benefício. Jesus disse que a vossa mão esquerda ignore o que faz a direita. Com isso, ele nos ensina a não manchar a caridade pelo orgulho. É necessário distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. O mais necessitado nem sempre é o que pede. O temor da humilhação retém o verdadeiro pobre, que quase sempre sofre sem se queixar. É a esse que o homem verdadeiramente humano sabe assistir sem ostentação. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados, e a atração é a lei de amor para a matéria orgânica. Não ouvideis jamais que o espírito, qualquer que seja o seu grau de adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa e o inferior perante o qual tem deveres iguais a cumprir. Sede, portanto, caridosos, não somente dessa caridade que nos leva a tirar do bolso o óbolo que friamente atirais, ao que ousa pedir-vos,
mas ide ao encontro das misérias ocultas, sede indulgentes para com os erros dos vossos semelhantes. Em lugar de desprezar a ignorância e o vício, instruí-os e moralizai-os. Sede afáveis e benevolentes para com todos os que vos são inferiores. Sede o mesmo para com os mais ínfimos seres da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Quem deu essa resposta foi o espírito de São Vicente de Paulo. Questão 889. Não há homens reduzidos à mendicidade por sua própria culpa? Resposta: sem dúvida, mas se uma boa educação moral lhes tivesse ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam caído nos excessos que os levaram à perda. E é disso, sobretudo, que depende o melhoramento do vosso globo. Então, a boa educação faz a diferença em muitas questões. Trata-se da educação com base nas leis de Deus, que é a lei do amor, respeito e dignidade a si mesmo e aos outros. Deus nos provê do que precisamos, ou seja, dá ao homem oportunidade de conseguir viver à custa de suas capacidades de trabalho e realizações. Porém, a ambição desmedida pode levá-lo a perder tudo e se perder pelo caminho. Ou mesmo os descontentamentos pelas provas e a falta de fé pode desistir de vencer as dificuldades. Na questão 707 do Livro dos Espíritos mesmo, explicam que é o egoísmo dos homens muitas vezes que agem de forma egoística prejudicando outros. E ainda as dificuldades de sobrevivência em muitos casos são a falta de perseverança, disciplina e se deixar desanimar pelos obstáculos que servem como prova para desenvolver a constância, a paciência e a própria firmeza. Outra questão levantada pelos Espíritos na questão 534 refere-se à posição social e o caráter que influem muito nas escolhas que fazem. Muitas vezes a pessoa teima em seguir um caminho que não foi preparado para ele, e então ele é seu próprio mau gênio e não é por ação de espíritos obsessores. Há aqueles que não são previdentes, não sabem lidar com o dinheiro e acabam gastando seus recursos financeiros com festas, diversões em excesso, que os levam à perda do controle da própria vida e não só do dinheiro. Outros, desnorteados com os sofrimentos que enfrentaram, abandonam os cuidados consigo mesmo e vivem como der. O conhecimento e a prática dos ensinamentos do Evangelho nos auxilia a sermos previdentes, conscienciosos de nossas responsabilidades para conosco mesmo e para com os semelhantes. A prática desses ensinamentos trazidos por Jesus e fortalecido pelo Espiritismo reduziria a miséria. A fé auxilia a vencer as provas mais difíceis. A esperança leva a continuar a busca, a superação após as perdas. Agora vamos ver o item 4, amor maternal e filiação, questão 890. O amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo, comum aos homens e aos animais? Resposta: é uma coisa e outra. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos, no interesse de sua conservação, mas no animal esse amor é limitado às necessidades materiais. Cessa quando os cuidados se tornam inúteis. No homem, ele persiste por toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que constituem virtudes. Sobrevive mesmo à própria morte, acompanhando o filho além da tumba. Vedes que há nele alguma coisa mais do que no animal. Então, o amor maternal é de inspiração divina, primeiramente, que se manifesta como um instinto maternal. O amor torna-se uma virtude conforme evolui e se aperfeiçoa no cultivo do amor aos seres criados por Deus. Eles nascem frágeis e inocentes, o que os auxilia a serem amados. O amor dos pais acompanha os seus filhos mesmo após o desencarne. Questão 891.
Se o amor materno é uma lei natural, por que existem mães que odeiam os filhos e frequentemente desde o nascimento? Resposta: é às vezes uma prova escolhida pelo espírito do filho ou uma expiação, se ele tiver sido um mau pai, mãe ruim ou mau filho em outra existência. Em todos esses casos, a mãe ruim não pode ser animada senão de um mau espírito, que procura criar dificuldades ao do filho para que ele fracasse na prova desejada. Mas essa violação das leis naturais não fica impune e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que tiver superado. Não ser amado pela mãe é uma prova difícil para o filho. Ninguém passa por uma prova ou expiação sem um motivo justificável, e também não é por acaso que nascemos neste ou naquele lar. De qualquer forma, o papel da mãe é educar e responderá pela educação que der ao filho ou deixar de dar. Já o filho, se conseguir superar as dificuldades que possam existir no seu desenvolvimento, na educação que recebe, terá seus méritos e Deus sabe avaliar, melhor dizendo. Estamos falando das mães, mas os pais também têm a sua responsabilidade na educação dos filhos. Questão 892. Quando os pais têm filhos que lhes causam desgostos, não são excusáveis de não terem por eles a ternura que teriam em caso contrário? Resposta: não, porque se trata de um encargo que lhes foi confiado e sua missão é a de fazer todos os esforços para os conduzir ao bem. Por outro lado, esses desgostos são quase sempre a consequência dos maus costumes que os pais deixaram os filhos seguir desde o berço. Colhem, portanto, o que semearam. Os pais têm a missão de educar seus filhos, fazer todos os esforços para que ele evolua. Deus confia esses filhos e conta com a responsabilidade dos pais para auxiliá-los na evolução daqueles que foram destinados à sua família. Se apesar da boa educação o filho não se regenerou, não evoluiu, ele responderá pelas suas escolhas. Cada um recebe segundo as suas obras. Deus é justo, quer a verdadeira felicidade para todos os seus filhos. Ele indica o caminho do bem, mas nós temos o direito de fazer as nossas escolhas. E pelas consequências das nossas escolhas é que saberemos o que é bom e o que não é para estarmos vivendo na nossa vida, escolhendo viver na nossa vida. Para finalizar, eu vou ler uma questão do número 175 do livro O Consolador, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel. O Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Resposta: o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Preponderam nesse instituto divino os elos do amor, fundidos nas experiências de outras eras. Todavia, aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal, com vistas ao futuro. É nas dificuldades provadas em comum, nas dores e nas experiências recebidas na mesma estrada de evolução redentora, que se olvidam as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradas e santificantes. Purificadas as afeições acima dos laços do sangue, o sagrado instituto da família se perpetua no infinito, através dos laços imperecíveis do espírito. Obrigada, boa noite e boa semana a todos. Vibremos amorosamente pela paz no mundo. Obrigado, Senhor, que assim seja, graças a Deus.